Boa noite! Eu estou aqui nessa virada de horário do verão, que é muitas vezes meio cansativo este horário, mas eu estou aqui para te dizer uma coisa. O Senhor Jesus tem uma palavra maravilhosa para a sua vida. E eu quero transmitir a você porque eu recebi primeiramente esta palavra. É uma palavra emocionante. Eu vou falar com você um pouquinho a respeito da vida de Pedro. Como vocês sabem, aquele impetuoso homem, aquela rocha, foi transformada por Deus. Então, que nós não sejamos neófitos, que nós possamos entender o propósito de Deus em nossas vidas. Então venha e receba aqui no canal do YouTube esta noite esta palavra transformadora para você e para a sua família. E eu agradeço a Deus estar com você aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Receba o que é de melhor agora. Então, eu gostaria de falar com você sobre a vida do apóstolo Pedro. Pedro, que veio de Betsaida, uma aldeia ao norte da Galileia, ele se encontra nesse cenário dos livros dos evangelhos e também no livro do Atos do Espírito Santo. E o significado do nome de Pedro, nós temos todos um significado, certo? E Pedro significa pedregulho ou pedra pequena. Características de Pedro. Pedro era muito sincero, ele era muito dinâmico. Ele era impulsivo também, egoísta, soberbo, ranzinza, brigão. Mas era um aspecto natural aonde ele nasceu, certo? Mas aprove ao Senhor chamar Pedro e fazer com que ele andasse com ele e a sua vida fosse transformada. E durante a caminhada com Jesus, Pedro mostrou o seu caráter e a sua inconstância. Ele não era controlado pelo Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Então Pedro era completamente descontrolado. Você conhece alguém descontrolado? Se essa pessoa é descontrolada, é porque ainda o Espírito de Deus não habita nela. Tem pessoas que falam assim, ai, essa pessoa é cheia de altos e baixos, um dia tá bem, outro dia não tá. É complicado viver com uma pessoa assim. Porém, nós temos que entender que essa pessoa ainda não é controlada pelo Espírito de Deus. E ele era pescador, e ele foi chamado por Jesus. E Jesus disse a ele assim, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que foi interpretado por Pedro. Vinde após mim, e eu farei de você um pescador de homens. São as palavras lindas de Jesus para Pedro. Pedro acreditou no Senhor e o seguiu e viveu grandes experiências. Pedro, assim que eu me tornei cristã, eu me identificava muito com ele. E assim como Pedro, eu sempre tive um temperamento muito forte. Eu sempre quis ser líder, assim exatamente como Pedro. Porém, com o passar dos anos, onde o Senhor foi mudando a minha vida, eu percebi que assim como Pedro, eu fui e estou sendo transformada pelo Espírito Santo. Uma das passagens que marcaram Pedro está em João 6,68. É uma passagem bíblica uma das que eu mais amo. Está escrito assim, pois alguns dias Jesus estava andando com várias pessoas, vários discípulos, mas alguns desistem da caminhada com Jesus. Aí Jesus vira para os discípulos e pergunta, vocês também querem desistir? Quantas vezes o Senhor já deve ter perguntado para mim, você também quer desistir? Eu não vou dizer para você que eu não pensei em desistir algumas vezes. Desistir de lutar muitas vezes. Por isso que as pessoas andam deprimidas, porque elas desistem das coisas pelas dificuldades que nós passamos, pelos problemas que nós enfrentamos, pelas lutas, pelos vales. Eu confesso a você que dá vontade de desistir, de orar por certas pessoas, né? De caminhar com algumas pessoas, dá vontade de desistir. E dá vontade de desistir até da gente muitas vezes. Porém, Pedro volta-se para o Senhor Jesus e ele vem com esta frase que muda a mente daquele que crê.
Pedro volta e se pergunta: Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras da vida eterna? Está lá em João 6,68. Para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna para a minha vida. E eu pergunto a você nessa noite: para onde você quer ir? Aonde você tem andado? Se só o Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna. Ele andou sobre as águas, Pedro. Mas muitos falam: mas ele caiu. Mas ele andou. Mas o vento fez com que Pedro olhasse para os lados, porque ele tinha que estar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas ele olhou para o vento, ele sentiu o vento, assim como nós sentimos os problemas muitas vezes, e a nossa tendência é cair, é afundar. Mas o Senhor fez o quê? Ele pegou Pedro pelas mãos, assim como ele faz com a nossa vida. Ele nos tira da profunda tristeza da alma e nos traz para andarmos em pastos verdejantes com Ele. Veja bem, em Mateus 16, 18, Jesus pergunta para os discípulos, porque ele queria saber o que como se ele não soubesse, mas ele queria ouvir dos discípulos o que as pessoas estavam dizendo dele. Aí alguns falaram: você é profeta, você é Elias, você é não sei quem, Jeremias. Aí ele pergunta: e para vocês, quem eu sou? Adivinha quem fala? Pedro. Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e fala assim: e eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta frase do Senhor sobre a vida de Pedro, perceba que você não era o que alguns pensam, que o Senhor edificou a igreja na vida de Pedro. Não, era sobre o que Pedro estava falando, que a igreja seria edificada. E o que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta palavra o Senhor tem edificado a sua igreja. Sobre Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós não podemos nos enganar com as pessoas falando bobagens aos nossos ouvidos, porque não é sobre o que Pedro falou, mas sobre o que Cristo falou na boca de Pedro. Em Atos 4:11, veja bem, Pedro fala aqui, nesta ocasião, já em Atos, depois que o Espírito Santo foi derramado sobre ele fala diante de algumas pessoas que eu anotei aqui, como está lá em Atos capítulo 4, diante dos principais, dos anciões, dos escribas, de Anás, o sumo sacerdote, de Caifás, Alexandre e todos quanto havia na linhagem do sumo sacerdote em Jerusalém. Pedro vira, juntamente com João, que estava ao lado dele, e ele fala assim: ele é a pedra, Jesus, que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É o nome do Senhor. Ele é a pedra viva. Ele é o nome o qual a igreja é edificada e é salva. Este já era Pedro, após ter sido derramado o Espírito sobre a vida dele, e agora falava a 5.000 homens. Ele tinha uma desenvoltura que antes ele não tinha, porque agora aquele pescadorzinho estava vivendo o fruto do Espírito. Ele era um homem agora controlado. Ele não era mais aquela mesma pessoa. Porque eu não creio muito, sabe? Aliás, eu não creio em nada, em pessoas que ficam choramingando, que choram falando de Jesus, que choram muito às vezes no chão. E a vida da pessoa não demonstra toda aquela choramingação que ele tem diante de Deus. Então eu prefiro ver a vida da pessoa
na vida dela o evangelho é escrito, para que eu possa ler através das atitudes dessa pessoa. Tudo isso que eu estava te falando um pouquinho sobre Pedro agora é para te dizer que Deus nos ama. E Ele quer nos mudar e nos transformar, mas nós precisamos deixar. Porque muitas vezes nós não deixamos. Nós falamos tanto, nós oramos tanto, nós vamos a tanto culto, nós cantamos tanto, que Deus não consegue falar com a gente. Nós precisamos parar e examinar as Escrituras. Porque lá em João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Esse examinar as Escrituras aqui não é uma sugestão do Senhor, é uma ordem. Examine as Escrituras, porque nela está a vida eterna. Em João 3,7 diz assim: é necessário apenas uma coisa, que você nasça de novo. Qual tem sido a maior necessidade da nossa vida? Nós achamos muitas vezes que é isso, que é aquilo, que não sei o quê, e eu preciso disso, preciso... Não. A única coisa necessária em nossas vidas é que nós venhamos a nascer do Espírito. E é só o Espírito Santo que pode fazer isso. Então, antes da crucificação, o Senhor disse a Pedro o seguinte, que ele o negaria. E ele disse que já estava pronto. Ele já estava pronto para ir ser preso com ele e morrer com ele. Porque Pedro já era todo assim, né? Antes do Espírito Santo descer sobre ele, ele era impulsivo, ao mesmo tempo que ele era inconstante. Mas o Senhor olha para ele e fala assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Significa que o galo canta às 6, ele antes das 6 já ia negar o Senhor 3 vezes. Ele disse: não. E quando Pedro nega, lá em Lucas capítulo 22, versículo 61, diz assim: após o Pedro negar e após o galo cantar, ele diz assim: o Senhor olhou para Pedro, porque o Senhor estava andando ali para ir ser preso, e ele olha, e Pedro olha para ele, e ele entendeu o que o Senhor tinha dito a ele, e ele sai e chora amargamente. Quantas vezes nós choramos amarguras por pessoas? Nós temos que chorar amargamente quando nós negamos o Senhor, quando nós não temos uma vida com Ele, quando a nossa vida não testifica que somos cristãos. O Senhor precisa mudar a nossa vida e Ele vem tratar com a nossa vida. Eu vejo que o nosso presidente foi tratado. Ele é outra pessoa depois daquela facada. Meu Deus, ele é outra pessoa. Deus usa aquele lado dele forte, mas ao mesmo tempo existe humildade, existe reverência, existe aquilo que não existia antes dele ser tratado. Nós precisamos ser tratados por Deus, porque daí então nós o renderemos a Ele. Veja bem, o amor a Pedro foi naquela cruz, certo? E ele é revelado em Marcos 16:7, quando o anjo declara no sepulcro aonde Jesus ressuscitara. Quando Jesus ressuscitou, ele estava ali e as mulheres apareceram e o anjo disse para elas assim: avise aos discípulos. Isso está escrito. Vamos conferir aqui em Marcos 16:7. Avise aos discípulos e a Pedro que Jesus ressuscitou. Ah, que lindo! Eu aviso a você essa noite que Jesus ressuscitou. E Ele te fez morrer com Ele. E Ele te ressuscitou para uma nova vida. E o anjo deixou esse recado específico a Pedro. Porque o Senhor sabia da amargura do coração de Pedro por ter negado e por ele ter chorado amargamente. Então o Senhor manda em especial avisar a Pedro. E eu venho essa noite, em especial nessa madrugada, avisar a você: Jesus ressuscitou. E Ele ressuscitou para o seguinte: para que você tenha uma vida
Diferente da que Pedro teve, impulsivo, egoísta, soberbo, inconstante, bravo, agora Pedro, depois de estar cheio do Espírito, da ressurreição do Senhor Jesus em sua vida, ele passa a ser constante, corajoso, sábio, manso, humilde, amoroso, cheio de fé, líder, maduro. É essa vida que o Senhor tem para você e para mim. E eu não podia dormir essa madrugada sem falar isso para você. Jesus ressuscitou e ele manda falar para você, em especial, como foi para Pedro. Deixe toda a amargura de lado. Eu ressuscitei, diz o Senhor, para que você tenha uma vida bem melhor da que você tem tido. Lutas nós teremos. Muitas vezes nós vamos chorar. Mas a palavra de Deus diz que é só uma noite. Porque a alegria vem pela manhã. Deus te abençoe, mesmo que seja no horário de verão, que nós vamos acordar uma hora antes. Ele te diz, eu ressuscitei para te dar vida. Amém? Deus te abençoe grandemente. Que o Espírito de Deus possa habitar em você e possa vir fazer a diferença. Como fez na vida de Pedro, como tem feito na minha. Em nome de Jesus. Um grande beijo. Beijo, beijo, beijo. Tchau.